Antes de o juízo de Deus caírem finalmente sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um avivamento da piedade semelhante ao dos tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os filhos e filhas de Deus. E por que isso ocorrerá? O objetivo é que sejamos totalmente transformados à semelhança de Cristo. Mediante o poder do Espírito Santo, será derramado e formado no caráter a imagem moral de Deus. O resultado perceptível será mansidão, humildade mental e uma consciência da dependência de Deus. Para poder participar desse privilégio, deveríamos orar tão fervorosamente pelo derramamento do Espírito como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles necessitavam dele naquela época, muito mais nós necessitamos dele hoje. A ação do Espírito Santo provocará reavivamento e reforma. O reavivamento significa uma renovação da vida espiritual, um reavivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. A reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, nas teorias, nos hábitos, nas práticas. A reforma não produzirá o bom fruto, a menos que a pessoa esteja ligada ao reavivamento do Espírito. Mas atenção, nem todos receberão a chuva serôdia. Somente os que estiverem vivendo a luz, a altura da luz que têm recebido, receberão de Deus mais luz. A menos que estejamos avançando diariamente na exemplificação das virtudes cristãs ativas, reconheceremos as manifestações do Espírito na chuva serôdia. Ela poderá estar sendo derramada nos corações daqueles que estão ao nosso redor, mas não perceberemos e nem receberemos o Espírito Santo. Por que tudo isso será necessário? Será necessário para realizar o alto clamor. No capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é chamado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos daqueles que são do povo de Deus ainda estão na Babilônia. E em quais comunidades religiosas a maioria dos discípulos se encontra atualmente? Sem dúvida alguma, nas várias igrejas que professam a fé protestante. A despeito das trevas espirituais e do afastamento de Deus que se vê nas igrejas que constituem a Babilônia, a maioria dos verdadeiros discípulos de Cristo ainda está no seio delas. Por isso, é importante proclamar a última mensagem de Deus. E qual é o âmago, a essência da última mensagem de Deus? É a mensagem da justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem da justiça de Cristo ressoará de um extremo a outro extremo da terra para preparar o caminho do Senhor, a glória de Deus que concluirá a obra do terceiro anjo. Nessa obra gloriosa, Deus empregará meios que nos surpreenderão. O Senhor agirá nessa etapa final da obra de forma muito diferente da forma costumeira, contrária a todos os planos humanos. O impressionante é que Deus usará até mesmo os iletrados. Aqueles que recebem a Cristo como Salvador pessoal resistirão às provas destes últimos dias. Fortalecido por uma fé incondicional, até mesmo os discípulos iletrados poderão resistir às dúvidas e às perguntas feitas pelos infiéis. E eles serão capazes de reduzir à vergonha os argumentos dos fraudadores. Outro fato impressionante: as crianças proclamarão a mensagem. Quando as inteligências celestiais virem que os homens não mais apresentam a verdade em sua simplicidade, como foi feito no passado, as crianças serão movidas pelo Espírito de Deus e sairão a proclamar a verdade para este tempo. Porém, algo triste ocorrerá. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, haverá uma manifestação maravilhosa do poder de Deus, mas não atuará em favor daqueles que não se humilharam diante do Senhor, nem abriram a porta do coração mediante a confissão e o arrependimento. Graças a Deus, haverá milhares de conversos à verdade em um dia, os quais, na 10ª hora, verão e reconhecerão a verdade e os movimentos do Espírito alcançará esses corações. Mais de 1000 pessoas se converterão em apenas um dia,
a maior parte das quais associarão suas primeiras impressões à leitura de nossas publicações. É também, em grande medida, por meio de nossas obras de publicação que deve se cumprir a obra daquele outro anjo que desce do céu com grande poder e ilumina a terra com toda a sua glória. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de autoclamor.